Eu sou a Bela Rocha. E eu sou a Priscila Lopes. E juntas somos as Interligadas. E aqui é um espaço onde que tudo que tem liga com a psicologia a gente vai trazer para cá para explorar, para aprender de uma forma fácil, de uma forma leve, de uma forma lúdica. E hoje o tema escolhido é um tema que eu adoro, que é o uso abusivo de telas e também o vício em jogos. E vamos falar um pouquinho também dessas bets, né, gente? E para conversar, convidamos duas pessoas muito, muito queridas e especiais. Bem-vindas, meninas. Queria que vocês se apresentassem. Obrigada pelo convite, né? Bela, de novo, de estar aqui com vocês. É sempre uma honra, né? Porque também tenho um carinho muito grande, assim, por vocês. E meu nome é Karen Saviotti. Eu sou psicóloga de formação, neuropsicóloga, doutora em neurociências pela UFMG. E espero contribuir um pouquinho aqui para essa conversa, que é muito importante, inclusive. Sim. Eu queria também agradecer o convite, né, de vocês. Eu acho que toda oportunidade que a gente tem de dialogar é importante. Temas atuais, né, que são do campo da psicologia, mas tem uma conexão direta com a sociedade. Eu acho que a gente tem uma função social importante aí também. Então, agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui contribuindo também. Eu sou Paula Dias, então, eu sou psicóloga também. E, recentemente, agora, em julho, estou finalizando o pós-doutorado, né, na UFMG, e o meu tema de pesquisa é justamente as BETs, né, ludopatia, pela perspectiva da teoria psicanalítica. Então, é importante a gente também dialogar nesse sentido, né, da pluralidade, né, que a própria psicologia como ciência e profissão apresenta. Então, vamos começar. O que a gente fez quando abriu o olho hoje? Eu confesso que sou uma viciada em telas, tá, gente? Sou. Né? Acho que, infelizmente, não é uma coisa boa assim, de se dizer, mas sou viciada em celular, principalmente. E acordei e mexi no meu celular. Como que foi assim, hoje para vocês? Eu consegui, não. Consegui fazer meu cafezinho e tal, depois que eu fui pegar. Mas eu estou treinando isso há muito tempo. Mas olha que interessante, né? O fato da gente até colocar isso como um ponto de discussão é algo que faz chamar atenção no seguinte sentido: a gente tem que se atentar para fazer um esforço, né, grande para que essa não seja a nossa primeira atividade do dia, né, que é se ligar e conectar a um dispositivo tecnológico, né? Então, como é que a nossa forma de existência, de vida, já vai nos levando a uma conexão desde o primeiro minuto. Porque já começa no despertador, né? Despertador, no meu caso, é bem por isso. Assim. No despertador e nessa, talvez, sensação de ter que se atualizar. O que será que aconteceu ao longo da madrugada? Né? Quem me convocou, quem me chamou? E essa dificuldade de prorrogar, né? Ou de adiar o momento da conexão. É, né? Algo importante para a gente pensar. É isso mesmo, né? Que a Paula está trazendo, assim. Eu consegui, como a Priscila também, assim. Hoje eu consegui não mexer na hora em que eu acordei, fui fazer outras coisas, fui fazer meu café, trocar de roupa, enfim. Mas o esforço que a gente tem que fazer é grande, porque isso já está fazendo parte da nossa vida, do nosso dia a dia, né? Não tem como a gente fugir. Então, eu acho que é algo que a gente precisa pensar, né? Assim, como que a gente tem que usar essa tecnologia, porque não usar, acho que não é mais uma opção. A gente tem que pensar agora nesse sentido, assim, nessa compreensão de como fazer esse uso de forma um pouco mais saudável, né? A Bela trouxe aqui o tema de vício em telas, né? Na verdade, acho que esse é um conceito um pouco controverso. A gente não fala de vício em telas. A gente fala hoje, assim, de vícios específicos relacionados às tecnologias, né? Então, existem alguns parâmetros para a gente poder pensar sobre isso. Um deles é até o tema do pós-doc, né, da Paula, que é o vício em jogos digitais. Mas a gente tem o vício também em jogos de videogame. Redes sociais também. Vício de redes sociais, né? Então, assim, existem vícios específicos. Aí eu acho que isso levanta uma outra questão também, que não é a tela em si, não é a tecnologia em si, mas é o como a gente faz o uso dessa tela e dessa tecnologia, né? E aí, cada caso precisa ser avaliado. Então, assim, cada um de nós vai ter que fazer essa reflexão de como que eu estou usando, né? Do que eu estou usando, se eu realmente dou conta de ficar sem ou não. E assim por diante.
Perfeito. Karen, queria que você explicasse para a gente, porque acho que é importante a gente conversar sobre isso, para todo mundo entender também o funcionamento disso no cérebro, né? Falar um pouquinho como funciona, né? Tela versus dopamina, o sistema de recompensa. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, porque eu acho que para abrir a nossa conversa, esses tópicos são interessantes. Nossa, isso aí dá muito tempo de falar. Mas vamos lá, deixa eu tentar resumir aqui. Eu acho que é importante desconstruir alguns mitos, né? Primeiro, né? Hoje se fala muito em dopamina. Fala dopamina, todo mundo sabe que é um neurotransmissor, né? E é um neurotransmissor que as pessoas ligam muito ao prazer. Mas, na verdade, a dopamina, ela não é um neurotransmissor do prazer. Ela é um neurotransmissor da motivação. Então, os estudos, eles mostram para nós, assim, que a dopamina, ela sobe quando a gente tem a expectativa de sentir algum prazer, né? Então, nesse sentido, ela vai fazer com que a gente se motive à busca. E isso, ao longo da evolução da espécie, assim, foi muito importante para nós, né? Porque esse sistema dopaminérgico, esse sistema que a gente tem, né? Ele é extremamente responsivo a qualquer estímulo, né, que ajude na nossa sobrevivência. E aí vamos pensar lá atrás, né, nos nossos ancestrais. Para eles, era muito importante estar atento a qualquer movimento próximo a nós, né? Por exemplo, qualquer movimento, qualquer barulho em algum mato perto ali deles, podia ser ou um predador ou uma presa. Então, eles tinham que estar extremamente atentos para ir, né, assim, fazer essa busca por algo que ia fazer eles sobreviverem, que é a comida, certo? E aí esse sistema foi passando ao longo das gerações, enfim, a chegar onde nós estamos. Então, um sistema extremamente responsivo a qualquer tipo de estímulo que possa nos ajudar a sobreviver. E a gente tem agora uma sociedade em que a gente tem estímulos... De 15 em 15 segundos. Né? que ativam, né, assim, esse sistema de forma potente, certo? Então, é um sistema que é responsivo a estímulos que não necessariamente vão fazer a gente sobreviver, que são essenciais para a nossa vida. E esse é o grande problema atualmente. Que aí vai causar tolerância, que aí vai causar essa busca desenfreada de cada vez sentir mais, enfim. E aí eu acho que isso pode explicar um pouquinho para a gente começar essa discussão aí. Explica porque é tão difícil largar. Sim. Né? Como, né? Eu fico pensando assim, todas as empresas usaram que Skinner descobriu lá na década de 40, que é o condicionamento operante, ou seja, eu não te dou estímulo, não te dou recompensa na mesma variabilidade de vezes. Você clicou 10 vezes, eu te dou uma recompensa. Não. Ele descobriu que fazer isso de forma variável dá ainda um reforço maior, né? Ou seja, o ratinho lá bater 10 vezes, receber água ou comida, às vezes ele batia 2, às vezes batia 20, então a pessoa fica naquilo num looping eterno, né? Então, daí por que é tão difícil largar? É o condicionamento intermitente. Isso, exato. O intermitente, ele é mais difícil ainda. Exato. Aí a gente volta lá no behaviorismo, né? Volta lá nessa área da psicologia que mostra exatamente isso. Assim, que se eu tenho o estímulo o tempo inteiro, o meu cérebro ele vai desenvolver o que a gente chama de tolerância. Então, ou seja, para ele dar conta dessa enxurrada ali de neurotransmissores, de dopamina, ele tem que voltar ao seu equilíbrio. Então, ele vai se sensibilizando, né, assim, àquele estímulo. Então, ele vai precisar... Né? Exatamente. Ele vai precisar de cada vez mais, certo? E quando você para o estímulo por um tempo e volta com ele, né, assim, um tempo depois, essa circuitaria ela já está pronta, preparada para reagir novamente. E aí ela volta exatamente no mesmo looping ali de liberação de neurotransmissores, de liberação dessa química toda, que vai fazer com que a gente sinta esse prazer, né, depois. Esse condicionamento foi o que eles descobriram que realmente causa a busca cada vez maior pela substância ou pelo prazer, né? Sim, pelo prazer em si. Né? Então, isso começou com estudos lá atrás, assim, com heroína, com vícios químicos, mas que as empresas de tecnologia agora descobriram que isso também funciona para vícios que não têm a ver com uma substância química que entra dentro de nós, mas usando a própria química que já existe organismo, né? dentro da gente.
Paula, fala um pouquinho sobre essa, vamos falar, onda de bets. O que está acontecendo, né, principalmente com o Brasil, assim, né? A gente acabou de sair de um período agora de Copa, onde isso foi ainda muito mais fomentado. Como que você está vendo isso? Quais as consequências dessa divulgação, dessa oferta de bets indiscriminadas? Sim. Essa é uma temática, né, que me fez chegar para a pesquisa em função da chegada disso na clínica, né? Assim, da psicologia, a gente acaba se lançando para a pesquisa muito em função daquilo que a gente vê na prática, né? Vocês todas devem... E a gente vê qualquer pessoa, até o leigo, consegue visualizar esse movimento, né? Então, esse aspecto clínico me levou à pesquisa. Mas isso, os jogos digitais, eles existem antes dessa onda, mas de 2023 para cá, a gente tem tido movimentos de regulamentação legais, né, para o estabelecimento dessas empresas, né, e da organização dessas empresas regulamentadas no Brasil. Então, isso começou quando empresas internacionais começaram a operar no mercado, né, no mercado brasileiro, mas sem a regulamentação ainda, porque eram empresas internacionais. Isso fez com que o Estado, né, começasse a se movimentar para regulamentar isso internamente. Essa questão dos jogos, a regulamentação disso é antigo, né, desde o jogo do bicho, né, a gente sabe. Mas, então, de 2023 para cá, né, então a gente vai ver nos últimos 3 anos, até um pouquinho antes, e principalmente, né, o crescimento dos jogos de apostas online se conecta às apostas esportivas. Né? Então, essa conexão, principalmente com o futebol, mas não só o futebol, como todos os outros esportes, né? E a conexão com as apostas esportivas, isso gera um boom gigantesco. E a perspectiva brasileira, que tem como futebol, né, como grande paixão nacional, né, isso casou muito bem. Então, eu tive, no ano passado, em Miami, num evento de futebol, e-bets, e eu estive lá para poder conversar sobre saúde mental, né? E, realmente, esse também é um aspecto que é difícil da gente navegar contra, né? Porque no Brasil isso é recente, mas esse movimento ele é mundial, né? Das apostas esportivas. E tem uma coisa que você colocou aí que é interessante, né? Quando a gente acorda e liga o celular, pela primeira vez, a primeira coisa que a gente faz no dia, que quem aposta leva o objeto, o jogo de aposta, para onde ele vai. Se ele vai no banheiro, a aposta vai junto com ele. É diferente do bingo, que antigamente fecha a porta e, né, tchau. Os jogos de apostas online não têm essa dimensão. Né? Então, isso favorece o comportamento compulsivo, né? Porque o objeto da aposta está no bolso. E aí a gente pensa, na teoria psicanalítica, né, que a gente tem conversado muito sobre as compulsões como paradigma de sofrimento psíquico contemporâneo, né? Assim, diversos tipos de compulsões. Por exemplo, a gente vê muito claramente também o aumento das compulsões em pornografia, né? E outros tipos de comportamentos compulsivos em que o objeto da compulsão está no bolso da pessoa. Né? No trabalho, ele tem acesso. Né? Então, essa facilidade do acesso favorece a isso. O sistema de recompensa, né? Que é o que vocês trabalham e estudam, e como Karen colocou, e a vinculação ao esporte. Né? Então, tudo isso somado, e um outro elemento, que é o acesso pelas juventudes. Porque a gente sabe, né, as pesquisas mostram que o público jovem, né, adolescentes, mas no final da adolescência ali, mas o público jovem é um grande público, né, que aposta online hoje. Ou seja, mais cedo, né, eles estão entrando nesse looping de compulsão e de vício. Né? Acho que tem uma outra questão também, Paulo, que é o algoritmo. Também. A gente não pode esquecer de falar. Né? Então, quando a gente usa o celular, né, a inteligência por trás ali daquele uso, ela vai te mostrar cada vez mais aquilo que você está procurando. Porque o objetivo das empresas de tecnologia é que a gente fique ali. É feito para isso. É feito para isso. Né? Então, se a pessoa ela aposta,
ela vai receber mais e mais ali propagandas de aposta. Exato, e isso casa muito com a cultura brasileira também, que é aquilo assim, não, mas a minha vez vai chegar, não, mas ainda não chegou a minha vez, mas eu tô quase, não, eu já perdi um tanto, mas a próxima que eu jogar eu vou recuperar. E nesse ímpeto de recuperar, vai entrando uma bola de neve ali que no final, né, a gente tem visto casos de pessoas se afundando completamente. E essa é a recompensa variável que a gente estava conversando aqui, que a Priscila comentou, né? Então, ou seja, quando eu perco, até assim, os estudos de neurociência mostram que quando a pessoa ela perde, a dopamina ela aumenta muito mais. Por quê? Porque ela acha que ela pode ganhar mais e sair daquela perda que foi gigante, então, ou seja, daquela entrada no abismo, e aí isso gera nela uma motivação muito maior para esse prazer. Para buscar essa tentativa nova de ganhar, né? E aí, nesse sentido, junta com essa química aí também. E tem um outro ponto também interessante, que é o anteparo da tela, né? Porque o sujeito que vai numa casa de aposta presencialmente, ele está lançando seu corpo, ele está sendo visto, ele está... Né? Agora, atrás da tela, no anteparo da tela, ele não necessariamente é visto, não tem a vergonha, às vezes, que poderia ser um elemento de barra, né, de barreira. Uhum. Então, isso tudo... Olha a quantidade de fatores que, se a gente for levantando aqui, vão impelindo o sujeito para esse tipo de comportamento excessivo, né, abusivo, com algumas recompensas pecuniárias, né, porque no caso dos jogos de apostas online, tem o retorno de bônus, né, e que envolvem o dinheiro mesmo, que eu acho que isso complexifica ainda mais do que outros jogos. E, como vocês falaram, né, a questão não é necessariamente apenas o jogo, mas toda essa dinâmica todo o contexto, social, todo o contexto, o isolamento, o sujeito que está ali sozinho, o celular que acompanha ele onde ele vai, né? Então, assim, é uma situação... ela é grave, do ponto de vista social, eu penso, né? Uma questão que... eu fiz recentemente uma conversa com o presidente da Sociedade de Jogos e Apostas de Brasília, e eles estavam numa conversa com o Ministério da Saúde, já considerando como que o Ministério da Saúde, né, o Estado, né, e a perspectiva da saúde mental vai ter que se haver com isso. Então, olha como que é complicado. Né? É complicado no sentido de que isso gera uma demanda a mais para o sistema de saúde, né, pública, e fomentado pelo discurso neoliberal. Né? E assim, eu acho que tem uma outra questão, Paula, assim, que a gente está falando muito assim, dessas questões políticas e tal. Aí eu estou lembrando da Austrália, que foi o primeiro país assim, que estabeleceu uma lei de regulamentação de uso, no caso, aí não foi para as apostas, foi para o uso das redes sociais, em relação aos jovens, né? Verdade, né? Isso, exatamente, restrição. E aí entra uma outra questão, que não é só a gente pensar em políticas públicas. Por que eu estou falando isso? Porque depois desse tempo de regulamentação, foi feita uma pesquisa para entender se isso teve um resultado, se não teve um resultado. E eles chegaram à conclusão de que o resultado não foi tão positivo quanto eles achavam que seria. Por quê? Porque os adolescentes encontraram formas de burlar o sistema, porque houve, né, assim, uma continuidade desse acesso a essas redes sociais de outras formas. Isso fez com que a restrição às redes sociais levassem os adolescentes a outros tipos de uso da internet mais obscuros ainda. Obscuros, sem tantas regras, quanto, né, Instagram, essas coisas que, querendo ou não, tem um parâmetro, né? E eu acho que até colocaram recentemente no Instagram também um controle parental. Né? Colocaram, assim, e vão colocar também no WhatsApp, né? Isso é bom, que aí depois a gente conversa um pouquinho sobre o que fazer, né? Porque os pais tá todo mundo perdido nesse sentido, né? Então, assim, não acho que a gente colocar de cima para baixo somente, né? Talvez, assim, a solução, né? Então, se o Estado ele não vai dar conta disso. O que a gente precisa é de trabalhar em conscientização, a gente precisa trabalhar em informação, acesso à informação a todos os níveis, né, assim, de classes sociais, sobre os riscos, sobre o uso. Eu lembro muito assim que quando começou a questão do cigarro, e aí entrou aquelas leis, assim, enfim, vamos colocar leis assim, para poder restringir o uso do cigarro, né? Isso a curto prazo não deu tanto efeito, mas a longo prazo deu, né? Enfim,
Então, a gente precisa ter todas os níveis de atuação funcionando juntos, né? E no caso ali do uso da tecnologia, como não tem como eu ficar sem o celular, eu preciso dele para poder receber ligação, para poder falar, né? Então, as pessoas se escondem através dele, vão para o banheiro, enfim. Então, tem o acesso ali aos vícios, mas não tem como eu ficar livre. Que é diferente, por exemplo, quando a pessoa tem um vício químico. Quando ela tem um vício químico, a gente pode restringir esse vício, né? De alguma forma. A pessoa ela é internada, ela sai, enfim. Mas no vício que tem a ver com as tecnologias, é mais complicado um pouquinho. Então, eu acho que vai ser complexo nesse sentido, que a gente precisa de ter mais informações e a gente precisa agir em todos os níveis para que a gente possa entender como fazer um uso saudável disso. Uso saudável. Rede social. Vamos falar sobre rede social agora? E principalmente para a criança, né, essa pré-adolescência e adolescência. Né? Como que vocês veem a rede social? Quais os danos que as redes sociais também trazem, né, para essa juventude? Eu estou falando de juventude, gente, mas tem muito adulto sofrendo com rede social também. Em cada fase né? da Vamos falar, vida, na né? verdade, de uma forma geral. Né? Não vou colocar faixa etária para isso, não. Mas como que vocês veem assim, os danos de redes sociais? O que vocês estão percebendo na clínica? Eu acho que a rede social também entra vamos dizer assim, né, numa uma parte, né, do uso da tela, né, que é uma questão bem peculiar, que toca a vida privada. Né? Eu acho que essa questão ela é uma questão de uma particularidade, né, da questão da rede social, que é a vida editada, né, essa vida editada, recortada e transmitida, né? Essa necessidade que hoje os jovens têm, e a gente pode falar jovens ampliando, né? Mesmo porque a idade de juventude de hoje, a gente pode até rever isso, repensar, né? Mas e isso se vincula muito à frustração, né? Porque aquela vida editada e perfeita, que ela é, na verdade, editada, principalmente dos adolescentes mais jovens, que entendem, de fato, se alienam a essa perspectiva, entendendo que aquela é a verdade sobre a vida de uma outra pessoa. E se espelham, né, sobre isso. E aí é uma vida vivida, a gente tem falado muito na psicanálise sobre juventude de quarto. Né, que são as juventudes que elas vivem uma vida dentro do quarto, esse termo para explicar isso. Uma vida vivida dentro do quarto, vivendo a vida do outro, né, que aparentemente está lá fora vivendo a vida. E isso vai levando isolamento, comportamentos depressivos, né, tendências depressivas, assim, isso vai gerando um excesso de outras consequências. Mas o que me preocupa muito em relação às redes sociais é porque essa dinâmica toda vai favorecendo algo que eu acho que é muito primordial no adoecimento mental contemporâneo, que é a ausência de laços. Né? A gente estava até comentando aqui um pouquinho antes. Nós somos sujeitos sociais, né? O humano ele é um sujeito social e ele precisa e não prescinde do outro. Sim. E quando a gente começa a prescindir do outro, a não precisar, não conseguir conviver com o outro, se posicionar, né? Falar, se expressar. Eu não vou falar porque eu não sei falar. Né? A gente tem um fenômeno interessante também que eu vejo muito na clínica, jovens adultos, 26, 27, 28, 30 anos, que nunca tiveram um relacionamento amoroso porque não sabem como fazer, porque não se permitem, nem se permitiram o encontro com o outro, que é sempre da ordem do imprevisível. E a rede social dá uma espécie de ideal de previsibilidade que no campo da realidade não existe. Não existe. Né? Como se a realidade fosse previsível, seria aquilo. E quando o jovem, o adolescente, ele vai para o mundão, a gente brinca muito assim, né? Ele vai para o mundão, ele está diante de uma coisa completamente desconhecida. E que ele vai ter que criar recursos para enfrentar. A gente chama isso de recursos simbólicos, que tocam o laço social, a relação, né, interhumana e a linguagem. Né? Porque só existe relacionamento humano com o desenvolvimento da linguagem. Recursos, a gente fala muito em psicanálise dessa precariedade simbólica, que são a precariedade simbólica que tem esses dois eixos. Linguagem precária e laço social precário. Isso vai tornando uma experiência pobre, né? Empobrecida. É curioso, assim, que realmente, assim, as pesquisas estão mostrando, viu, Paula, assim, que a gente está falando menos mesmo, tá?
Teve uma pesquisa que foi feita há pouco tempo, assim, até saiu um artigo falando sobre ela, que a gente está falando cerca de menos de 300 palavras a menos por dia. Né? E a gente vê hoje os adolescentes, os adultos também, como que a gente se comunica? A gente escreve, reduzindo palavras, não é isso? No WhatsApp, VC, enfim, LOL, né? Por favor, né? Isso, né? Assim, eu acho que usa. PQ, né? Assim, de porquê, enfim, reduz o uso das palavras, da linguagem, se comunica através dessas palavras virtuais e não fala mais, né? Então, assim, quando eu recebi essa pesquisa, eu até comentei no grupo que eu recebi, eu falei assim, gente, vou parar de escrever, vou começar a mandar áudio para vocês. Vou mandar meus podcasts falados, assim, né? Enfim. E aí isso faz mesmo com que a gente use menos a linguagem e aí saiba menos como se comunicar. Uma prevalência da imagem em detrimento Os adolescentes, da eles linguagem. escolhem, eles se comunicam por emoji, não é por palavra, gente. Sim. Eu falo assim, gente, a gente está socialmente emborrecendo juntos, né? Assim, ninguém mais lê, ninguém mais tem paciência para analisar uma coisa, sabe, criticar, emitir a sua opinião sobre aquilo que você leu. Não, imagem, emoji, gente, ou abreviação de palavras. E a Paula trouxe um aspecto interessante, que é a dificuldade de lidar com a frustração. Né? Então, nossa, por exemplo, esse ponto eu acho que é o mais importante. É o caos. Vamos falar um pouquinho sobre isso, então, né? Assim, porque aí a gente vê, assim, se a gente está aqui numa conversa, ok. Aí, de repente, gente, o assunto acaba. Pode acontecer, né? Assim, e aí isso vai gerar um silêncio. O que isso me faz sentir, né? Assim, eu preciso aprender a lidar com esse silêncio também. Ele faz parte da vida, né? Assim, e esse silêncio, ele traz, inclusive, às vezes, criatividade para a gente pensar em outras coisas, enfim. E aí isso traz o diálogo novamente. Então, a gente tem visto e vivido situações, adolescentes também, assim, que eles não dão conta de comunicar. E aí, quando tem o silêncio, o que a gente vai fazer? Vai para a tela. Pega o celular como um recurso, né? E a gente não aprende a lidar, que é um tipo de frustração também, né? E aí, o quando ócio, a gente o tédio, né? Eles fogem disso o tempo todo, né? Eu falo, a gente tem crianças em casa, a gente sabe disso, né? A Maria Luísa vira para mim toda hora. Estou entediada. Que bom. Eu falo, que bom, é importante também viver esse tédio, viver esse ócio, né? Isso. Eu falo com ela, deita no chão, fica olhando para a parede, né? Para o teto, para a parede, faz parte desse contemplar esse silêncio, esse vazio, é o ócio mesmo, né? Contemplar a vida, a profundidade dos laços, né? O estar do lado de fora. Essa semana foi quinta-feira, eu tive a tarde livre, aí eu fui com meu filho num parque que a gente tem aqui em Belo Horizonte, né? E aí a gente ficou lá a tarde inteira, os dois sem tecnologia. Eu fiquei sentada olhando os passarinhos, ele achou gente para jogar bola, enfim. Então, saiu desse contexto do mundo do quarto, que eu acho que é uma das estratégias que a gente, enquanto pais, tem que começar a oferecer, né, assim, para as crianças. E foi para a vida, né? Assim, e o quanto que a gente vê, como parece que o tempo ele começa a se expandir novamente, né? Porque quando a gente está ali nesse contexto do looping das tecnologias, parece que o tempo ele é rápido, passa rápido, né? A tarde ela demorou para passar e foi tão gostoso, não é? Mas olha só, você falou uma coisa legal, que é o seu tempo de dedicação também ao seu filho. Sim. Eu comentei aqui antes do podcast começar que a Maria Luísa, muitas vezes, porque ela não tem celular, né? Ela chega com o jogo de tabuleiro e tem hora que eu tô cansada, né? Eu jogo muito com ela. Eu quero que ela realmente tenha, assim, o menos contato possível, né? O que eu puder prorrogar. A gente vai conversar também sobre as consequências do prorrogar, mas eu sempre estou disponível, mas... como ela é filha única, a demanda é muito grande agora de férias, né? Joga comigo. E tem hora que eu também não quero, né? Mas eu falo, e esse esforço, vocês acham que hoje os pais estão se esforçando? Ou é mais fácil também entregar a tela porque vai existir ali uma quietação da criança, né? Ela vai ficar ali, vamos falar assim, meia hora, se você deixar sem sair daquele ambiente, né?
e dá um sossego, que os pais, eu vejo muito que procuram isso em restaurantes, né? E em casa também. Ô, Bela, primeiro, assim, é difícil a gente julgar e criar uma regra para tudo, né? Assim, eu falo que eu não gosto de fazer isso de jeito nenhum. Então, assim, às vezes tem a necessidade e às vezes tem pais que realmente vão fazer esse tipo de situação, assim, preferem deixar a criança tranquila. Por quê? Porque também é difícil para o pai lidar com esse tempo de ócio da criança, com a frustração. Às vezes a criança, quando ela está sem o uso do dispositivo, ela entra numa irritabilidade, que a gente também vai chamar ali de um período de abstinência da tela, né? Enfim. E aí, às vezes, é difícil para o pai lidar com essa fala que você falou que a Maria Luísa trouxe, né? Estou entediado. E aí o pai entra num processo de, nossa, eu não posso deixar meu filho ficar entediado. Eu não posso falar não, né? Assim, ele tem que estar feliz o tempo inteiro. Pairando aí, né? Uma culpa parental, né? Assim, nesse sentido de a gente ter que viver num mundo o tempo inteiro feliz. E que não é real isso, né? Então, assim, quando a gente fala até neurobiologicamente falando, a tristeza, né? Toda emoção tem um sentido evolutivo e ela é necessária para nós, né? Eu converso muito isso com os alunos. O que a tristeza ela tem de sentido positivo para nós? Aí eles ficam olhando assim para mim, mas a tristeza, tem alguma coisa boa na tristeza? Claro que tem. Sim. Quando a gente está triste, existe um porquê e essa tristeza ela faz com que a gente reflita sobre a vida, com que a gente pense no que levou a gente a ficar triste, se foi eu que causei aquilo, se não foi, né? O que eu posso fazer para mudar aquela situação. Então, ela tem uma função, sim, evolutiva. Qualquer emoção tem, a frustração também tem. Né? Então, a frustração ela tem uma função evolutiva de fazer com que a gente busque novas alternativas, com que a gente traga a criatividade, né? Assim, e isso modifique o nosso comportamento também. E, às vezes, os pais eles não entendem isso. Né? Às vezes, os pais eles estão ali naquele sentido de eu não posso deixar meu filho ficar triste, eu não posso deixar meu filho sentir frustração. E essa frustração e a tristeza faz com que a gente vá desenvolvendo o nosso sistema para que a gente possa viver o mundo adulto. O mundo adulto ele não é feliz o tempo inteiro. Esse recorte de vida que a Paula trouxe ali, né, das redes sociais, são recortes que geralmente as pessoas vão mostrar os recortes felizes, né? Eles são uma parte pequena, né? Eu costumo ver, assim, às vezes tem algumas propagandas que eu acho fenomenais, que elas mostram por trás das telas. Para a gente chegar num vídeo ali de 15 segundos, às vezes você gravou 20 minutos de vídeo, né? Estou exagerando, talvez, não sei. Não, às vezes é horas. Enfim, para chegar naqueles 15 segundos perfeitos, não é isso? Mas a frustração, a tristeza, o esforço, ninguém viu o que aconteceu antes, né? Então, assim, às vezes a pessoa está ali mostrando que ela está super feliz, mas o real daquele sentimento não é aquela felicidade, né? Felicidade ocorre no intervalo, na verdade. No intervalo. Tem uma psicanalista, Bélia Conelli, que ela fala que no ímpeto de promover felicidade a todo custo para os filhos, a gente tem promovido, a gente tem promovido o contrário, a gente tem promovido depressão infantil. Isso. Né? Porque diante dessa incapacidade de se haver com a frustração, de se haver com os desafios, do intervalo, do vazio, né, da ausência de estímulo, a gente vai produzindo uma perspectiva rebaixada, né, de humor, porque você tem um ideal de uma espera de uma felicidade que vai acontecer, que não vai. Né? E os pais, nesse ímpeto de promover felicidade a todo custo, estão gerando o oposto. Né? Com os seus filhos. Isso é muito importante. Os pais e influenciadores e também, isso, né? Quando você coloca... Vamos colocar assim, né? Que promovem essa sim. A perfeição o tempo todo, né? E aí tem só um ponto que Karen colocou. Eu acho que a gente deslocar da ideia de culpabilizar é importante, porque a culpa, ela paralisa. Agora, quando a gente traz para a dimensão da responsabilidade, a gente consegue colocar a responsabilidade, nos coloca em movimento. A culpa paralisa a gente no lugar da culpa, né? Então, qual que é o papel da família, né? Que é um pouco do que você traz, né, Bela, assim, enquanto pergunta. O Freud, lá atrás, já falava, o papel da família é transmitir cultura. Lá, né, século XIX.
E a gente tem falado muito em psicanálise que as famílias, né, elas estão se demitindo da sua função. O que é se demitindo da sua função? Né? Qual que é o papel primordial? Transmitir cultura. Qual? A cultura que a família acredita que seja a interessante, a cultura que ela está, né, os valores que ela entende que são interessantes, e se demitindo dessa função. Então, as crianças ficam, a gente fala muito sem borda, elas ficam crianças desvairadas, sem saber, sem uma coordenada simbólica, uma coordenada que vem daqueles, né, não vamos pôr uma pessoa, mas daqueles responsáveis pela transmissão familiar, cultural, né, que dá borda para a criança. Isso vem no sentido também desse uso das tecnologias, né, assim, porque a gente vê os pais indo para esse ambiente que Paula trouxe também, para o uso das telas individuais, né? Então, ou seja, eu estou aqui respondendo as coisas de trabalho, eu estou aqui fazendo as coisas que eu preciso fazer no meu celular, meu filho está me pedindo atenção, mas eu tenho que responder isso aqui. Então, ou seja, está cada um no seu mundo. E aí a gente esquece desse contexto, do que é a família, dessa simbologia nesse sentido, né? E as crianças têm um outro viés, elas aprendem observando. Por repetição, assim? né? Por repetição. Então, ou seja, por que eu não posso usar o celular? Por que eu não posso usar o Instagram? Por que eu não posso fazer o vídeo se eu vejo meu pai fazendo, né? Por que eu não posso ir para o banheiro com o meu dispositivo se o meu pai vai, não é? Então, ou seja, esse usar também, porque as famílias elas estão perdendo nesse sentido também individual, né? Desse uso da tecnologia de uma forma que não é funcional. Como é que você estava falando que, assim, da questão da culpa? Eu não posso deixar meu filho ocioso, mas você também merece ficar ocioso. Exatamente. Então, assim, você também pode ficar sem fazer nada. Que é o exemplo que a Bela deu. Não, às vezes, não quero brincar agora. O adulto não vai querer brincar todas as vezes que a criança vai querer brincar. E muitos pais se sentem culpados porque, como eles já têm uma expressão que a gente usa muito também, que é assim, pais exasperados, crianças terríveis. A gente fala muito, tem um texto que chama isso, inclusive, na psicanálise. Mas os pais também são efeitos desse discurso. A gente tem que lembrar disso. Os pais também são efeitos da lógica neoliberal, né? Da lógica do excesso de estímulos, né? Também. Então, porque senão, se a gente entra na culpabilização, a gente esquece de considerar esses fatores que estão todos juntos ali. Então, os pais não vão querer brincar sempre, mas tem isso. Não, eu já não estive presente, então, quando a criança me demanda, eu tenho que atender a demanda da criança. Senão, eu me sinto culpado, ou porque senão isso vai ter um efeito para essa criança. Sendo que, às vezes, os pais vão dizer, não quero brincar agora. Por quê? Porque não quero brincar. Porque não quer brincar. Porque eu não tenho vontade. Eu Isso. quero agora ficar em silêncio. Ou em outros momentos que não quer e que vai se responsabilizar no sentido de pensar, apesar de eu não querer, vou me esforçar um pouco neste momento, porque sei que é importante para essa criança. Então, mediar um pouco esses elementos é um grande desafio. Eu lembrei exatamente de uma frase que tem nesse livro aí do Jonathan Haidt, que é A Geração Ansiosa. Mostrar o livro, não é que a gente vai falar sobre ele. Porque hoje. assim... Maravilhoso. Assim, ele é libertador clássico, né? E desesperante ao mesmo tempo, né? Toda vez que eu leio, eu choro. Eu leio um capítulo, eu choro e falo assim, tá, mas o que eu faço com isso? Sim, né? Sim, exatamente. Que ele fala essa questão da gente super proteger no mundo físico e subproteger no mundo virtual, traz todas essas consequências. Porque a criança não sabe lidar com problemas com o coleguinha, caiu ali, levantou, tenho que negociar, vou usar o gira-gira agora. Não, quem vai sou eu. Não, tá sempre assim, tem que ter alguns momentos da criança no mundo físico, ali, até para ela se desenvolver. E a gente assim, no mundo virtual tá tudo bem, ela tá aqui do meu ladinho. Deus sabe que a criança ou adolescente está olhando naquela tela, se eu não tenho toda uma questão de controle ali parental naquele uso do meio eletrônico, seja um tablet, um celular, um computador, enfim. Então, assim, a gente fazer tentar esse equilíbrio. Né, de estar, quando der, no mundo físico, jogando um jogo de tabuleiro ou indo no parque, e também ficar atento à questão do uso dos dispositivos, porque isso, né? Muito faz importante. parte da vida, né? Eu não vou deixar de usar, gente, é impossível. E só complementando, Pri, né, você trouxe essa questão que ele fala do físico e virtual, né, os dados que ele traz também. Né? Só aprofundar, você falou, mas eu queria aprofundar nisso. Do quanto as crianças hoje estão perdendo a capacidade de tomada de decisão, de negociação, igual você falou, né? Experiências físicas mesmo, de
questão de limite, de até onde eu posso colocar meu corpo em risco, né, ao subir num brinquedo. Então, assim, isso ele também traz no livro de uma forma preocupante, né? Como que tá decaindo isso mesmo. E para a formação de um adulto não ter uma, né, capacidade de tomada de decisão, de negociar, de entender risco, gente, risco de vida mesmo, né? De atravessar uma rua é grave, né? E a gente é divertido disso, né? Eu acho que essa conversa ela tem uma importância, porque a partir do momento que a gente fica divertido no sentido de atento, a gente começa a assumir responsabilidades em relação a nós, os que estão, né? Porque o que cada um pode, né? De alguma forma. E eu conversando aqui, eu estava lembrando também de um fenômeno que acontece muito na clínica com adolescentes, que é do adolescente, ao querer contar alguma coisa, ele querer o fulano, olha aqui, lê aqui, né? E a gente é divertido de que a prevalência da imagem empobrece o campo simbólico, o repertório da linguagem também, né? Nesse sentido. Então, diga você. Olha como é o fulano. Me conta você como é o fulano, né? É engraçado, Paulo, que às vezes os adolescentes chegam no consultório e você pergunta, como foi sua semana? Aí a pessoa olha para cima, peraí, pega o celular e volta nas fotos para lembrar, né? Assim, onde que foi, o que viu, enfim. Então, assim, a gente está saindo realmente dessa... Como que se empobrece a memória da gente? É isso que eu ia te perguntar agora, né? Olha, para a pessoa voltar nas fotos, como que está essa memória armazenada, né? Ela está armazenada num dispositivo. Um dispositivo, quer dizer, se eu perder esse dispositivo, onde estão minhas vivências, minhas experiências? Pois é. Essa questão é uma questão grave, né? Assim, porque eu acho que isso está impactando, inclusive, na aquisição de conhecimento que a gente vai ter aí para frente, né? Então, as consequências disso, no episódio anterior a gente falou sobre envelhecimento, né? Assim, a gente só vai saber lá na frente, não tem como eu te responder agora. O que a gente sabe em relação à neurobiologia é que o impacto do uso dos dispositivos, principalmente de vídeo rápido, né, assim, desse tempo curto, da gente não exercitar relembrar essa busca da memória de forma proativa, está fazendo com que a gente perca essa habilidade. Né? Então, a gente estava comentando um pouquinho sobre as inteligências artificiais, uso de ChatGPT, Gemini, enfim, as outras. Que são maravilhosas, né? Sim, claro. É um avanço isso em termos de produtividade, inclusive, né? Isso. Isso faz com que a gente, muitas vezes, se a gente não sabe utilizar, a gente não adquira a informação, não a aprenda, né? E aí, pelo contrário, isso vai empobrecer. Nós tivemos um resultado catastrófico, eu vou falar assim, em relação, né, assim, as pesquisas que foram feitas com as escolas de nível de aprendizagem dos alunos, que saiu há pouco tempo, foi muito desafiador até para a gente ler, né, no sentido assim, do tanto de conhecimento que as crianças em cada ano escolar, elas deveriam ter e não tinham. Tá, gente? Ministério da Educação. Vocês podem ler depois a pesquisa lá para vocês verem. Tanto em escola pública quanto em escola particular. Foi catastrófico, assim, o resultado. E eu acho que tem muito a ver com essa geração que está usando dispositivo eletrônico, está usando tecnologia. Forma errada, né? Exatamente. Na hora que eu falei, a IA, eu acho realmente maravilhosa, né? Mas você trouxe o ponto, que as pessoas não sabem usar. As pessoas não querem pensar. Isso, para mim, é o ponto. As pessoas estão com preguiça de pensar, quando, na verdade, a IA te traz uma liberdade, né, eu falo quando usada da forma correta, de você explorar o seu conhecimento muito mais do que, né, vamos falar, o Google permite, né, e as pessoas não sabem, a pessoa pergunta assim, o que é a cor amarela? E pronto, e não quer saber... Não tem a curiosidade, da onde veio, por que veio esse nome, para que serve o amarelo, do amarelo eu posso fazer quais cores, né? Enfim. Por isso que o desejo de saber é uma coisa que, na infância, já que a gente está falando sobre também como os pais enfrentarem, né? De novo, né? Advertidos desse problema, o que cabe à escola, família, sociedade? Eu acho que esse ponto é fundamental, assim. Porque quando você diz assim, as pessoas não querem saber,
É isso mesmo. As pessoas não querem saber. Como propiciar o desejo de saber, de conhecimento, né? Tem um livro muito bonito da pedagogia, até que chama Educar pela Curiosidade, né? Que é exatamente isso, né? O desejo de saber, de conhecer. Mãe, o que é uma mariposa? Se a gente mostra uma mariposa no Google, a gente está matando A a experiência experiência da, Isso. né? né? Penso que é ver a mariposa no ambiente. No ambiente, ou vamos, né? É um parente da borboleta que não sei o quê. Olha como é que você vai desenvolvendo o campo simbólico da linguagem. Se você mostra a mariposa, você está reforçando o campo da imagem, imagético. Né? Então, E eu acho que não é interessante. só isso, né? Assim, eu acho que a gente lembrar também, Paula, que nós somos seres físicos, biológicos, né? sim. E não é só desse simbólico cognitivo. Que as tecnologias fazem com que a gente vá para esse simbólico cognitivo só. Da linguagem, enfim. Então, é a experiência completa. Então, se eu pergunto o que é uma mariposa, em vez de mostrar, em vez de falar, eu levo a criança, No parque. sei lá, para um borboletário, para um parque, enfim, para ela poder ter essa experiência completa de ver, de pensar, de simbolizar, de ter a Sentir, linguagem, né? sentir, enfim. Você vai As pessoas não estão desenvolver sentindo. De desenvolver o Exatamente. desejo de saber mais. Porque quando você mostra, você completo fecha. do físico, E ele, completo o do Jonathan Haidt todo. traz exatamente isso. Eu fiz uma associação com outro livro que eu li, que é de Mindset Fixo e Mindset de Crescimento. Porque ele fala, quando a gente super protege criança e adolescente da experiência, ela sai da questão de um mindset de curiosidade, de aprendizado, para um mindset de medo de proteção. Como eu não sei lidar com aquela coisa física, então Exato. eu me fecho. Aham. E isso certamente culmina quando o adolescente é adulto, aí eu não desenvolver um mindset de crescimento, que é o de não achar que aquilo é limitação, que eu não sou um limite, que eu posso sim aprender mais coisas, que eu posso sim me desenvolver, ou não, tudo que eu sei é só aquilo ali e pronto. Olha a conexão assim de você permitir uma experiência e a pessoa efetivamente saber que pode aprender sempre, durante toda a vida, daquilo que eu só me protejo e assim, não, é limitado. É só aquilo ali, ou é só aquela tela, ou é só aquela imagem. Gente, Sim. assim, olha o que pode culminar, inclusive, até em desenvolvimento cognitivo mesmo, de aprendizado na adolescência e na vida adulta. O desenvolvimento ele tem que ser completo, né? Tem que ser corpo, mente, emoção, né? Pensamento, em todos os sentidos. Ele não pode ser só de um viés, né? E é isso que a gente está vendo aí. A gente está indo por um caminho que a gente está só nesse pensamento cognitivo, na imagem, né? Enfim. Então, eu preciso desenvolver como um todo essa experiência física, porque nós somos seres físicos, né? Então, eu preciso também ter essa sensação para que eu possa desenvolver aí. E aí, sentir como é que é essa emoção que eu estou vivendo, o que, que é a alegria, o que, que é a felicidade, né? Assim, o que, que é a tristeza, como é que isso aparece no meu corpo, né? Como é que isso se desenvolve aos poucos? Então, eu preciso me permitir. Aí a gente entra lá no que a gente chama de mindfulness, né? Assim, o mindfulness, ele nada mais é do que a gente se permitir experimentar com atenção todos os aspectos daquilo que eu estou vivenciando em volta de mim. Né? Estar presente no presente, né? De forma completa. E aí, né, nesse sentido também, né, do que fazer, eu acho que, às vezes, quando a gente pensa, são pequenos ajustes, tem grandes efeitos, né? Pequenos ajustes ali com as famílias, né, com a criança, a gente vê grandes efeitos. Às vezes tem uma expectativa de que é preciso muito. Não é E às quantidade, vezes não é é qualidade, isso, né? É qualidade. Sei lá, 15 minutos no dia, mas de que fato. você realmente deixe o celular de lado e se entregue àquele momento né, com a criança, com o adolescente também. Eu falo refeição, é um momento à mesa, né? É um cuidado mesmo com a sua família ali, mas é o perguntar o básico, como foi seu dia hoje? O Me banquete, conta, né? A né? ideia de comer junto, né? Que é ancestral, isso tem até um nome, né? Comensalidade, que que é a ideia do comer junto que favorece o laço, o diálogo, a língua. Tá vendo? Tudo volta Tudo volta. E pra volta isso. mesmo. Para a experiência completa. para a experiência completa. Quando eu trabalhava com administração, eu tinha minha equipe toda sexta-feira. Assim, era raro eu não fazer isso. Eu levava café da manhã
para ter esse momento à Sim. mesa, porque era um momento de troca, era um É. momento de descontração, mas Sim. que também tinha muita produtividade, Que até o sabe? home office- Surgiam ideias, O né? home office faz perder, às vezes, o momento do Faz. cafezinho. Sim. Né? A troca do cafezinho, os 10 minutinhos ali que você faz uma troca Você com tem o um colega, insight ali né? com a fala de outra pessoa, É. né? Isso faz muita falta. Faz muita E diferença. eu faço questão, né? Eu sou apaixonada por mesa posta e não é à toa, é para sim. proporcionar mesmo esses momentos com amigos, com família, né? É um café da manhã ali de 5 minutos, mas que você realmente contemplou, né? Não é aquela coisa eu comi em pé e vou seguir a minha vida. Não, 5 minutos. Saborear. Isso é muito Entender importante, aquilo, né? né? Que você E, está fazendo. há 30 anos atrás, se você quisesse um macarrão carbonara, você teria que ir lá na casa da sua avó, pedir para ela fazer. E aí ela ia ter que achar o livro da receita para ela lembrar, ia ter que comprar o não sei o que lá no mercado. Aí, já que eu vou fazer, eu vou chamar a família toda. E aí junta todo mundo, vai comer uma... Então, hoje, se você quer um macarrão carbonara, em 10 minutos está na sua casa. Você vai comer em você pé, pede dentro no do iFood. pacote descartável. E isso não gera nenhuma experiência, né? Gera experiência limitada, né? limitada, Mas né? né, Muito do campo do limitado. laço. A gente começou a trazer, vamos agora sistematizar até para as pessoas, né? A gente trouxe várias questões de reflexão, assim, para a gente tentar ajudar não só os pais de crianças e adolescentes, mas as famílias, né? A sociedade de forma como um todo. Trouxemos alguns elementos. O que mais vocês podem trazer da gente poder ter esse uso mais, vamos pensar assim, essa construção de uma relação saudável com Esse esse uso menos problemático. Isso, esse uso até do bem, como a Bela falou, Sim. tem muita coisa boa também na tecnologia que a gente tem que saber usar. Então, que orientações vocês dariam, né, para as famílias, para os amigos, para a sociedade como um todo, da gente ter essa relação mais saudável e transformar isso em algo positivo, ao invés de só negativo? Eu acho que um primeiro ponto, assim, é a família toda conseguir dialogar sobre esse uso da tecnologia, né? Então, não é só a gente falar, não, filho, você não pode usar. É o adulto também refletir. Fala assim, filho, eu também tenho problema com isso. Então, enquanto família, eu gosto muito de sugerir isso, sabe? Assim, fazer reuniões de família sobre um assunto que eles precisam dialogar ali para resolver alguma situação. Então, fazer um diálogo aberto sobre o uso da tecnologia por regras para todo mundo. Não só para a criança, para o adolescente, mas também para o adulto. Então, ou seja, durante a refeição, todo mundo vai deixar o celular num outro cômodo, ninguém vai utilizar, né? Então, ou seja, isso não vale só para a criança, vale para o adulto também, né? Então, ou seja, fazer combinados que sejam para a família toda, isso pode ser uma estratégia. Uma outra estratégia que eu tenho proposto muito, assim, para os pacientes e para as famílias que eu atendo, eu chamo de pirâmide invertida do uso de tela, que é sair dessa tela individual e ir para as telas compartilhadas, para as telas das telas pequenas para as telas maiores, né? Então, ou seja, em vez de cada um usar o seu dispositivo sozinho, vai jogar um videogame junto, Ver um Assistir um filme com filme, pipoca. vai assistir né? um filme, ter momentos de família em que vocês usam a tela de forma compartilhada, Isso. porque antigamente era uma televisão na sala. Você ainda tinha que levantar para mudar o canal, né? Agora você muda no relógio o canal, enfim. Tá chato, você passa, né? Tá chato, você passa. Então, é fazer combinados de que vai ter um momento na semana em que todo mundo vai assistir a televisão junto. Eu não recomendo televisão em quarto, né? Então, lá em casa, por exemplo, a gente tem a televisão só na sala. E isso é de caso pensado e conversado na família exatamente para isso. Até para desenvolver capacidade de negociação, né? Exatamente. Isso é importantíssimo, gente. Perfeito. Né? Vai ser a ideia Não, de mas quem? eu quero ver essa série, mas eu quero ver... Quer dizer, você vai ter que argumentar ali, negociar e convencer o outro, né? Então, ir para esse uso compartilhado das telas e sair das telas pequenas e para as telas maiores, nesse sentido. Vai para o cinema, né? Enfim, você tem que andar para ir, tem que escolher qual é o filme, né? E, às vezes, Bela, assim, é sentar e assistir o desenho que o filho quer. Sim. Né? Então, ontem eu estava assistindo O Último Mestre do Ar. Porque o meu filho queria ver a série. Eu falei, então tá, nós vamos assistir um episódio hoje. Amanhã a gente assiste outro. Então, ou seja, não é uma coisa que eu gosto tanto, mas eu vou por causa dele. A gente depois conversa, discute. Aquilo ali fica sendo algo nosso, né? Enfim, cria esse laço. Então, isso também é uma coisa que a gente pode fazer.
E os pais estarem atentos ao que os filhos estão fazendo, por mais difícil que seja. Family Link, discutir que adolescente, criança, não existe privacidade. É monitorado, sim. Tem né? A que gente ser fala, monitorado. é liberdade monitorada. Exatamente. Isso é premissa, né? É premissa. Então, eu preciso, função sim. de pais. Né? Exatamente. Dar coordenada e colocar limites, né? Perfeito. Não se Regras. sintam culpados por serem, né? Jamais. Porque quem não tem maturidade não pode ter autonomia total, gente. Isso serve até para adulto. Né? Assim, eu falo com psicólogo organizacional. Assim, eu não posso dar autonomia a alguém que é júnior se ele não tem a maturidade para agir como um sênior. Então, como é que eu vou dar para uma criança, gente? Para um adolescente? Não posso. Não faz sentido, né? Então, assim, é monitorado, é vigiado, eu né? concordo Assim, com a Karen, porque nesse sentido tudo que for possível favorecer o laço familiar, de amizade, entre pares, de vizinhos, né? Eu acho que tudo isso vai enriquecer a experiência, vai dar recursos de enfrentamento e para a gente também sair dessa... Não cair numa posição nostálgica, né? Olha como era bom quando não tinha telas. Gente, não adianta, né? Ainda que a gente possa refletir sobre os tempos antigos, os tempos são outros e não voltarão. Então, partindo desse pressuposto, o que nos cabe? Para nem cair na nostalgia de quando não havia telas, nem cair no pessimismo, mas agora não tenho o que fazer porque as telas, né? Então, tem. Mas vai ter que ser mediado, vai ter que ser construído, vai ter que ser dialogado, controlado em alguns momentos. E ter também, eu falo assim, um momento de paciência e dedicação, né? Eu brinco que a gente falou aqui que eles aprendem muito por observação, por repetição, né? A minha filha ontem já falou, no jogo da final da Copa, qual mesa que você vai fazer, mãe? Que ela sabe que eu já estou pensando nisso, né? Eu falei com ela, não, vou torcer para a Espanha e tal, e eu vou fazer uns tiragostos espanhóis. Ela, não, porque a gente vai chamar fulano e ciclano e ciclano. Olha como é que Aí eu já tô assim, nossa, domingo lá em casa, gente. Ela, não, mãe, porque, né? Vai ser legal, quer dizer... Agora você vai chamar. Agora eu vou chamar. isso aí. Eu falo assim, eu criei um mini monstro. Não, no bom sentido, positivo, obviamente, positivo, né? até demais. Não, eu falo, né? Sim, Porque, sim. assim, aí eu falo assim, gente, já coloquei nela já isso, deu o né? exemplo, Já né? dei o exemplo. Isso. Mas, e outra coisa que eu queria falar também, noite de jogos, né? Promover Também. noite de jogos. Jogos, além da questão ali do De do tabuleiro. tempo compartilhado, você está trabalhando estratégia, cognição, né? É mágico isso, é muito interessante. Eu muito sou gostoso. apaixonada por jogos também. Outro dia eu fiz lá em casa, assim, falei com meu filho para ele fazer uma noite do pijama, ele convidou 2 amiguinhos que ele gosta, né? E aí eles passaram lá o final de semana, enfim, na sexta à noite. Aí a gente comeu pizza, todo mundo junto, teve o horário do videogame, depois, né, assim, teve um filme. E aí eu virei para eles e falei assim, agora eu queria jogar um jogo, vamos jogar um jogo? E aí a gente foi jogar Ticket to Ride, que é um jogo de tabuleiro super legal, assim, que a gente tem. Eu adoro jogo de tabuleiro, assim, sou viciada. Jogo de tabuleiro. eu também sou. Você gosta muito. Gosto muito. E aí, assim, os meninos, eles jogaram uma vez comigo. E aí eu falei, o que nós vamos fazer agora? Eles vão jogar de novo, né? Então, ou seja, se a gente dá a experiência real, eles gostam, né? Assim, a gente tem fome, tem sede disso. Nós estamos vivendo em tempos que a gente não está mais experienciando esse tipo de coisa. A gente precisa desenvolver, né? Assim, a oportunidade também para poder experienciar isso. Sim. Né? Quando a gente fala que a gente está nesse processo de transição, né, assim, da sociedade, ainda tem tempo, Priscila? Calma, tem. Ok. Eu fico lembrando assim, de uma foto que eu vi há um tempo atrás, que eu achei super curioso, de quando, lá no início do século, o jornal físico ele começou a ficar de uma forma muito mais disponível para todo mundo. E aí, nessa foto, mostrava as pessoas no trem, saiu no New York Times, gente, assim, as pessoas no trem, todo mundo lá lendo o seu jornal, cada um lendo o seu jornal. E a crítica, né, ali naquela época, era de uma preocupação de que as pessoas não iam falar mais. Porque agora, né, assim, em vez de conversar no trem, elas estavam lendo o jornal, certo? Então, assim, fazendo um paralelo, a gente está vivendo uma experiência mais ou menos similar. Né? Bem Então, mais ou menos, porque o jornal ele tem fim, né? sim.
Tá boa. Sim. Ele Mas falam- tinha... Mas a questão do relacionamento, Não, né? do Cada um no relacionamento. seu dispositivo, seja ele analógico ou digital, Mas né? a questão é que eu não saio desse, né? É, porque o jornal acaba. Ah, o realmente. jornal. Isso. Esse rolamento infinito, ele é complicado infinito, mesmo, né? Então, mas eu falo aqui no sentido de que é uma transição em que a gente vai precisar, enquanto sociedade, aprender a conviver com isso, de alguma forma. Com regulamentação, às vezes, né, assim, governamental também, né, assim, com uma educação em casa também, com uma educação na escola também. Então, assim, eu acho que a gente vai precisar de vários pontos diferentes para que a gente possa aprender a como lidar com isso de forma saudável, né, com as tecnologias. E questão de controle do governo, queria dar uma dica, né? No Gov, hoje você consegue colocar o CPF e você tem um bloqueio durante, se não me engano, são 12 meses que eles colocam para qualquer plataforma de jogos. Então, é um artifício interessante para quem está com dificuldade, né, de sair desse ciclo vicioso de jogos, já aposta usar o Gov também, né, como recurso, ou as famílias ajudarem essas pessoas também a fazer esse bloqueio. Porque também igual a Paula trouxe, é uma questão de saúde. Só esqueci de falar que, né, tem sido muito discutida a perspectiva do jogo responsável, né, que eu acho que é importante colocar. São estratégias justamente para minimizar os efeitos, né, dessa nova tendência, como bloqueio, né, automático, autoexclusão. Então, tem várias possibilidades, mas ainda assim muito desafiador. Né? Ai, gente, a gente tinha que ter mais 3 horas para falar sobre isso, mas acabou. Não, mas vamos deixar a mensagem final, o recado que vocês querem dar para todo mundo aqui que está vendo, ouvindo a gente, né, sobre esse tema que é tão relevante e é um tema que realmente impacta todas as gerações, né? Todas, não é algo específico de uma geração, mas impacta todos nós enquanto sociedade. Então, queria que vocês deixassem um recado de vocês, antes da gente encerrar. Isso é interessante, né, que você falou das gerações, porque até os idosos geram isso agora. Né, a gente tem discutido muito a inversão da lógica do saber, né? Os idosos, eles endereçam hoje o saber para os mais jovens, no sentido que os jovens é que detêm o saber sobre a tecnologia. Então tem uma inversão, né, da própria lógica de transmissão dos valores, porque, né, os idosos já não têm mais o lugar da transmissão. Mas, na verdade, eu queria mais agradecer a possibilidade de estar dialogando com vocês, com a Karen também, que é uma colega muito querida, e reforçar a importância de promover diálogos como esse, mas não só. De cada um também se voltar para dentro da sua realidade. Eu acho que a gente tem uma pluralidade de realidades, contextos. E o que disso que a gente conversou, disso que a gente falou, ressoa, né, individualmente em cada realidade aí, de famílias plurais, realidades socioeconômicas diferentes, né? Aí, falando sobre essa inversão de saberes, né, que a Paula trouxe, acho que esse livro de cima, isso. Esse livro que a Bela está trazendo é maravilhoso. Esse é a Geração Incrível, né, assim, porque ele faz com que os adolescentes eles reflitam exatamente sobre essas gerações que passaram. Só mostrar, né, ele é bem... Para adolescentes, crianças, ele é lúdico. Muito então, bom. É uma leitura muito fácil para eles e que prende, né? É interessante para eles. Isso. E aí resgata, né, como eram as gerações antigas, antes da tecnologia vir com tanta força, assim, né? Vou deixar mais 2 indicações de livros. Tem um do Cristiano Nabuco, que é muito bom, que é Como Lidar com a Dependência Tecnológica, tá? Que traz, assim, uma linguagem bem prática e, assim, para reconhecer se o uso ele é um uso saudável, se não é, e o que a gente pode fazer a partir disso, tá? Então, é bem direcionado para as pessoas mesmo, não é um livro estritamente científico, mas profissionais também é bem bacana ler. E um outro, quem quiser saber mais sobre essas questões da neurobiologia, do circuitaria de prazer, que é o Nação Dopamina. Então, assim, eu acho que esse livro, assim, ele é fenomenal para qualquer profissional, né, da Anne Lembeck, assim, para qualquer profissional fazer a leitura para entender o que está acontecendo aí com os nossos circuitos, com essa oferta de disponibilidade de prazer gigante que a gente tem hoje em dia aí, tá? E aí o recado final que eu queria deixar, né, assim, que tem a ver com tudo que a gente conversou, né, além do que a Paula falou aqui,
é que a gente aprenda novamente a promover os laços, os encontros, né? Assim, que a gente aprenda a parar, a conversar e a aceitar o outro como ele se apresenta, né? Enfim, com as dificuldades que ele tem, com as facilidades que ele tem, né? Enfim, a gente conseguir estar com o outro sem esperar que ele seja perfeito também. Porque a gente vê que, às vezes, os laços digitais, né? Eles fazem com que a gente espere a perfeição a todo custo e que, às vezes, não é real, né? Então, é Muito isso. obrigada, meninas. Foi maravilhoso. Agradeço. Ó, e para você que está vendo, ouvindo a gente, fez sentido, curta, compartilhe com aquelas pessoas que você acredita que esse conteúdo vai ser útil. E vamos lembrar sempre, a tecnologia foi feita para facilitar a nossa vida e nos aproximar das outras pessoas. Não para substituir nossos laços, nossos vínculos, nem nosso descanso e muito menos nossa saúde mental. Então pense sobre isso e até o próximo episódio.